Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Dino Review e hoje eu vou gravar o review dessa miniatura aqui, uma Mixaurus da empresa Invicta Plastics Limited. Então pessoal, antes de eu começar o review, eu queria muito agradecer aos inscritos, porque o meu canal chegou no número de 100 inscritos no total. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu, vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz e me faz continuar a gravar os reviews pra vocês, né? E eu queria também falar que o meu canal vai passar por mudanças, porque eu vou tirar as pontuações que eu fazia, né, pra quem não sabe, né, pra quem é novo no canal, eu fazia, né, pontuações a cada aspecto da peça, como detalhamento, pintura e etc. E dava uma nota final depois. Mas agora eu vou fazer com que eu só fale, né, o que eu acho, na minha opinião, da peça, sabe? Pra cada aspecto, se eu achei o aspecto bom, ruim, mediano e etc, né? Por que eu vou fazer isso? Não só para poder facilitar a compreensão de vocês, como também para deixar o review mais natural, sabe? Porque para mim, antes, os reviews estavam muito artificiais daquele jeito e eu queria dar uma mudada, sabe? Né? Para fazer com que o review ficasse o mais natural possível para vocês, né? E esse é basicamente o aviso, né? Então, vamos para o review? Então, pessoal, antes de eu falar dos aspectos da peça, né? Como, né, detalhamento, pose, etc., eu vou explicar um pouco, né, a história, né, dessa peça aqui, né, e por que ela aqui, principalmente no Brasil, é considerada tão difícil de achar. A Invicta, né, ela era uma empresa britânica que fazia produtos em plástico no geral, até que o Museu Britânico, né, de História Natural, lá na década de 70 mais ou menos, entrou em contato com eles para que eles produzissem uma coleção de dinossauros esculpidos pelos paleoartistas do museu e que seriam avaliados por paleoartistas e por paleontólogos do museu para que eles ficassem numa qualidade assim bem boa, sabe, uma qualidade excelente. E na época que esses produtos eram lançados, eles nem eram considerados brinquedos, e sim modelos colecionáveis e de estudo. E eles eram vendidos nas lojinhas do museu. Só que depois de um tempo, eles começaram a ser distribuídos por museus de outros lugares do mundo, como Estados Unidos, Canadá e etc. Eu não sei se aqui no Brasil eles chegaram a ser distribuídos. Eu acredito que não, ou seja, provavelmente se você conseguir achar um desses modelos para vender no Brasil, que a chance é muito difícil, ou eles foram conseguidos por outros colecionadores ou por pessoas que compraram na época e trouxeram para cá. Né? Daí, por isso que eles são considerados bem difíceis de achar, porque não só porque eles quase nem vieram no Brasil, como também eles eram feitos em quantidades menores pelo fato de serem peças exclusivas de museu, sabe? Daí por isso que elas são tão difíceis de achar. E de tempos em tempos, a Invicta, ela começou a produzir outros dinossauros para a linha deles, né? Esse Mamixauro aqui, por exemplo, ele começou a ser fabricado mais ou menos no final da década de 80, 1988 para ser mais precisa. Só que daí lá na década de final da década de 80, 90 mais ou menos, começou a surgir outras marcas que produziam dinossauros, como o Safari Limitada, Schleich, Burlet, e elas começaram a fazer um diferencial que a Invicta não fazia na época, que era começar a pintar os dinossauros e pintar os dinossauros à mão. Daí isso começou a atrair os colecionadores e daí a Invicta começou a perder mercado. Só que para ela evitar, né, que ela falisse, ela começou a pintar os dinossauros dela. Esse Mamixauro aqui, ele foi pintado, acho que numa cor azulada com umas listas pretas, se eu não me engano, né? Essa versão é bem mais rara do que essa daqui, porque ela foi produzida por menos tempo. Daí essas versões pintadas em Vita são bem mais difíceis de achar do que essas versões de plástico monocromático. Só que mesmo ela começando a pintar os dinossauros, não impediu que ela perdesse a competição, daí ela parou de produzir dinossauros lá em meados dos anos 2000 e acho que acabou falindo, né, se eu não me engano. Daí é basicamente isso a história da empresa. Agora eu vou contar pra vocês, né, a história de como eu consegui essa peça, né? Vocês devem estar se perguntando assim, se a peça é tão rara,
como é que você conseguiu ela? Tu importou ela pelo eBay ou qualquer outra coisa assim? Na verdade, não, galera. Eu consegui ela aqui no Brasil mesmo. Eu tava de bobeira no Mercado Livre, né, um ano atrás, se eu não me engano, até que do nada teve um cara que tava anunciando que tinha esse Mamixauro da Invicta e que ele tava pra venda. Daí eu fiquei assim, nossa, eu preciso comprar ele. Só que eu não comprei ele de imediato, porque ele tava num preço meio alto. Eu não vou contar pra vocês o quanto que eu paguei nele, mas em média no eBay, ele vale mais ou menos o preço que eu paguei, às vezes um pouquinho mais baixo, às vezes um pouquinho mais alto, mas é mais ou menos a faixa que aparece no eBay que eu paguei nele. Que na época pra mim era um dinheiro até que alto numa peça dessas. Daí eu fiquei meses em indecisão até que um dia eu pensei, quer saber, eu vou comprar essa peça porque a chance de eu conseguir encontrar uma nova dessas no Brasil é muito difícil. Daí eu comprei e acho que demorou 1 ou 2 semanas pra ela chegar e chegou aqui na minha casa, né? Daí eu fiquei bem feliz quando eu consegui ela e tal, né? Pelo fato dela ser bem rara, né? E dela ser bem interessante a história e etc, né? Mas agora chega de enrolação e vamos logo pro review dessa peça. Detalhamento. Bom, o detalhamento dessa peça é bem interessante, como vocês podem ver, ó. É que é feito de rugas de pele. Aqui, bem interessante. Algumas partes é um pouquinho mais grosseiro. Não sei se é sujeira, não sei se é da peça em si, não sei. Mas tem algumas partes que são bem mais levinhas aqui, o detalhamento, mais naturais, né? Tipo a cauda, o pescoço, tem até que a parte de musculação mesmo, né? Não sei se vai focar muito bem, mas aqui tem a musculação. Se você virar a peça aqui mais de frente, ó, dá pra ver claramente. Aqui, ó, do outro lado. Aqui a cauda. Aqui, ó, mais ou menos aqui. Eu não sei se a câmera vai focar muito, tá, galera? Mas aqui tá dizendo o nome do dinossauro, que é do museu, o tamanho dele, né? Se fosse pra medir na vida real, né? Que foi feito pela Invicta. Óbvio que tá tudo em inglês, mas é bem interessante saber, né, dessas informações, né? Aqui. Hoje em dia, né, essa peça ela seria feita mais por detalhe de escama mesmo do que por rugas de pele. Mas mesmo assim, o detalhamento dessa peça é bem interessante e bem bom até para os dias de hoje. Então, por isso que eu vou considerar como sendo, em questão de detalhamento, uma peça bem boa. Pose. Bom, a pose dessa peça é bem interessante. Por quê? Porque é diferente dos outros dinos da Invicta. Porque enquanto a maioria dos dinos da Invicta eram mais estáticos, ou se tinha um movimento era pouca coisa, esse aqui, ele tem, ó, curvatura no pescoço, ó. Ele meio que vira o pescoço dando uma inclinada, olhando assim pro lado, assim, é bem interessante. E tá com a postura de que tá andando, ó, né? Uma pata começando a levantar do chão. E aqui as outras partes aqui da pata aqui todas encostadas no chão. Mas dando a sensação de que o animal tá realmente caminhando. Então, a pose é bem interessante. Eu não sei se uma mixal na vida real podia ter essa curvatura inteira de pescoço, mas mesmo assim, para uma peça é bem interessante. E por isso que eu vou considerar a pose como boa e dinâmica. Tamanho. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a comparação entre uma moeda de 25 centavos com uma Mixauro, ó. Como vocês podem ver, é uma peça que não é tão grande, mas também não é tão pequena, né? É um tamanho médio, quase indo para um grande, né? Resumindo. Mas eu vou medir ela aqui pra vocês terem noção, né, do tamanho, né? Eu consegui essa fita métrica aqui recentemente, né? Como vocês sabem, né, a maioria que já viu CBUs antigos sabem que eu usava uma outra, uma outra fita pra poder mostrar pra vocês que era bem mais simples. Essa aqui já é bem melhor, assim, que dá pra enxergar melhor aqui as medidas e tal, né, comparado com a outra, né? Aqui medindo aqui pra vocês, ó, o tamanho da peça entre a cabeça, né, que é o ponto mais alto, e a cauda dá mais ou menos uns 30, 31 centímetros. E aqui, da ponta do chão até a cabeça, mais ou menos uns 25. E daqui até aqui, nessa parte do pescoço, dá mais ou menos uns 30, uns 29. Ou seja, como eu falei antes, é uma peça que não é tão pequena, mas também não é tão grande.
Ou seja, é um tamanho quase ideal, né? Resumindo, né? Pra se ter na coleção. Pintura, entre aspas. Bom, essa peça aqui, ela não tem pintura. É basicamente um plástico, né? Monocromático aqui da cor... Acho que não sei se é um bege ou um creme, mas é um negocinho... É dessa cor, né? Aqui, ó. E como vocês podem ver, em algumas partes da peça tem algumas rachaduras, ó. Mas não é, tipo, a problema da minha peça. Acho que a maioria das peças tinham isso porque era a coisa do molde mesmo. Né, que o molde tinha esses problemas na época, ó. Vocês podem ver até algumas partes aqui, ó, né, o encaixe bem visível, ó, na emenda. Tem algumas partes que o plástico tá começando a sair, né, tipo, principalmente aqui, ó, que tem um excesso de plástico, mas era coisas da época, né. E tal, né, por isso que, quesito, assim, é bem interessante saber, né, como eram feitos os bonecos antigamente, então, por isso que eu vou considerar como ok, sabe, principalmente pra época. Cientificidade. Bom, essa peça aqui, eu não vou falar que eu sou especialista e tal, porque eu não achei tanta informação de uma mixaura na internet e também eu não sou paleontólogo. Então, se eu tiver falado alguma besteira sobre o dinossauro, me desculpem. E eu vou falar que algumas informações que são necessárias, assim, pra gente compreender um pouco a peça, né? Que é, primeiro, a pose aqui da cauda tá correta, né? Porque ela tá com a cauda levantada porque a maioria dos dinos na época eles eram representados com a cauda arrastando no chão. Enquanto esse aqui não, esse aqui tá com a cauda levantada. Isso já é um ponto correto na peça. O tamanho do pescoço tá bom também, porque ele tinha um pescoço bem comprido, sabe? Tipo, era um dos maiores pescoços, assim, em saurópode, sabe? O pescoço do mamixauro, né? Tipo, porque ele tinha mais ou menos uns 22, 35 metros de comprimento, um mamixauro. E o pescoço era entre 10 a 15, ou seja, era um pescoço bem grande mesmo. Ou seja, nesse quesito a peça acertou o tamanho do pescoço. Mas tem alguns pontos negativos. Um ponto negativo aqui na peça, pessoal, o formato da pata dianteira, né? Que, primeiramente, ele nem devia ter tanta garra assim no pé, ó, porque aqui tem 5. Na vida real ele só tinha uma, que era essa garra aqui maior. E o formato tá errado. Por quê? Porque o formato da pata do mamixauro e da maioria dos saurópodes, na verdade, era um formato de meia-lua, né? Como assim? Eu vou representar aqui com a minha mão pra facilitar pra vocês, tá? Finge que isso aqui é a pata do saurópode, ó. Isso aqui é a garra e isso aqui é a pata dele. Era tipo uma coisa lisa, sabe? E aqui atrás, ó, era um negócio assim mais fundo, entende? Era um negócio de meia-lua mesmo. Então, nesse quesito, a peça tá errada. Outra parte que também consideraríamos, se fosse para falar dessa peça hoje em dia, é aqui na ponta da cauda ele tinha não sei se uma clava, mas tipo, era um negócio assim mais arredondado aqui na ponta da garra. Eu vou tentar mostrar as fotos do Mamik da Collecta e da Penelope, que eles têm isso, né? Só que eu acredito que na época que ele foi lançado, acho que ele não tinha descoberto essa parte ainda, né? Do Mamixauro, daí por isso que nessa peça tá sem. E outra parte que não sei se é considerada errada ou não é o formato da cabeça, né? Que eu vi em algumas peças, principalmente tipo da Collecta, da Penelope, que o formato da cabeça do bicho era mais diferente, porque enquanto aqui é tipo uma parte que faz um arredondamento, né, tipo uma curva, e aqui normal, no negócio era tipo assim, ó. Como é que eu vou explicar? Assim, ó. Entende? É por isso que eu falei que eu não sei se tá certo ou se tá errado, então por isso que, que eu me referi a esse termo. E outra parte que a peça também tá errada é o fato de representar mais rugas de pele do que escamas, porque a gente sabe que dinossaurópodes, eles eram mais revestidos por escamas, sabe? E por isso que essa parte também tá errada na peça no científico, né? Conclusões finais. Bom, mesmo essa peça ela tendo os seus defeitos, né, pros padrões de hoje em dia, ela ainda continua sendo uma ótima peça, assim, de dinossauro.
E ela é bem boa para poder estudar como que era feita a produção de brinquedos, como era a paleontologia naquela época e etc, sabe? É bem interessante saber disso. Mas só para avisar para vocês, aqui no Brasil é muito difícil de conseguir. E se você quer métodos mais fáceis de conseguir ela, é só importando pelo eBay mesmo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, pessoal!